Fala pessoal, tudo beleza? Professor Kaká aqui na área, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu trouxe para vocês as 5 questões mais difíceis da prova de raciocínio lógico do concurso da Polícia Civil de São Paulo, que aconteceu em 2018. Eu fiz um filtro em todas as provas que nós tivemos, né? Tivemos prova para investigador, escrivão, AGTEL, AGPOL, PAP, auxiliar de PAP. E no meu critério de dificuldade, eu selecionei as 5 mais complicadas, as 5 mais difíceis, e trouxe aqui para a gente resolver. Vou estar resolvendo utilizando o meu método Sniper, e vou te mostrar que mesmo essas questões sendo as mais difíceis, a gente consegue resolver de uma maneira tranquila, tudo bem? Então, já vai deixando o teu like para você não esquecer, isso ajuda bastante o meu trabalho. Tá? Se você não for inscrito, já se inscreve e ativa o sino para poder você receber todas as notificações aqui do canal. E vamos que vamos. Olha só, a nossa primeira questão caiu aí para PAP. Ó. Ele fala, considere a afirmação, ou Rodrigo é o diretor ou Paulo não é o tesoureiro. Uma alternativa que contém uma afirmação equivalente. Rapaziada, olha só essa questão. Uma coisa nova para a VUNESP, né? VUNESP inovou nessa questão e ele pediu uma equivalência do conectivo ou, da nossa disjunção exclusiva. O que remete esse conectivo ou aqui para a gente? Você tem que lembrar o seguinte, vai acontecer uma coisa ou a outra, mas nunca as duas ao mesmo tempo. Ou uma coisa ou a outra, mas nunca as duas. Ou seja, pode acontecer P ou Q, mas nunca vai acontecer o quê? P e Q. Fechou? Sabendo dessa sacada, vamos olhar as alternativas, tá? Uma coisa ou a outra, mas nunca uma coisa e a outra. Lembra desse bizu que eu estou te dando aí, ó. Vamos lá. Paulo é o tesoureiro ou Rodrigo não é o diretor? Vamos lá, tá vendo que ele tá negando tudo aqui, ó? Se ele já está negando, a gente tem que tirar já fora a letra A, ó. Não tem nada a ver, tá vendo? Ó, Rodrigo é o diretor, ele trocou. Rodrigo não é o diretor, então ele já bagunçou a história. A gente está procurando, ó, por exemplo, ó, P ou Q, mas não ambos, nunca, né? Nunca P e Q. Tudo bem? Vamos lá. Vai acontecer uma coisa ou outra, mas também não pode deixar de acontecer essa coisa ou outra, porque isso aqui, ó, eu posso transferir e mudar isso aqui assim, ó. Falar que é a negação do conectivo E. Como é que eu poderia traduzir, então, essa história toda? Eu poderia falar assim, ó, que é P ou Q, mas não pode acontecer o quê? A negação lógica, não P ou não Q. Eu tenho essa situação aqui, ó, que é a mesma coisa que a gente falou ali em cima. Isso aqui é uma forma equivalente, tá? Sabendo disso, vamos continuar. Paulo é o tesoureiro ou Rodrigo é o diretor. Veja que ele negou de novo, está fora. Vamos ver essa aqui, ó. Paulo é o tesoureiro ou Rodrigo não é o diretor. Negou também, está fora também. Vamos olhar a letra D. Ó. Paulo não é o tesoureiro ou Rodrigo é o diretor. Está batendo, né? Ó. Repetiu. Conectivo ou. E de modo algum, ó. E de modo algum é a mesma coisa do nunca os dois, mas não ambos. Nunca pode acontecer. Rodrigo é o diretor, beleza? E Paulo não é o tesoureiro. Fechou, tá certinho com o que está escrito aqui em cima. Gabarito letra D, tá vendo aí? Ó? É uma questão que você precisava ter um conhecimento de tabela verdade e saber interpretar o que aquele conectivo está falando, o que a disjunção exclusiva fala. Vai acontecer uma coisa ou a outra, mas também não pode deixar de acontecer essas duas coisas. Né? Então, vai acontecer uma coisa ou a outra, mas nunca as duas. Tudo bem? Beleza? Então, essa foi a nossa primeira questão aí no critério de dificuldade. Eu acredito que derrubou muita gente essa questão aqui. Vamos prosseguir. Uma questão que caiu aqui para escrivão. Ó. Considere falsa a afirmação. Cristiano é policial militar e Ana é policial civil. Então, ele quer que seja falso o conectivo E. E verdadeira a afirmação. Se Cristiano é policial militar, então Ana é policial civil. Conectivo C, então. Nessas condições, é necessariamente. Rapaziada, o que ele fez nessa questão? Para você responder,
você teria que ter noção totalmente de tabela verdade, tá? Para você fazer uma interseção de quando o conectivo E te dá falso e quando o conectivo C então te dá verdade, porque ambos têm 3 possibilidades. Faço uma interseção e tento interpretar o que está acontecendo. Vamos desenrolar? Olha só o que ele fala aqui, ó. Eu tenho assim, ó, conectivo E aqui eu tenho conectivo C então, ó. O conectivo E nessa história, vamos lá, quando é que ele me dá falso? Quando eu tenho falso, né? Então, verdadeiro, falso. Aí eu tenho falso, verdadeiro, falso e falso. No conectivo C, então, quando que eu tenho verdade? Quando eu não tenho, vai ficar falso. VFF. Então, eu tenho verdade aqui, vou ter depois verdade aqui e vou ter verdade assim, ó. O que eu vou fazer? Vou fazer a interseção aqui, ó, entre os dois conectivos e tentar afirmar para ficar de acordo com o que o enunciado falou para a gente ali, ó. Vamos ver? Olha só, a primeira linha aqui, ó. Não tem como a gente fazer interseção, tá vendo? Porque aqui é verdade, verdade, aqui é falso e falso, então tá fora. Falso, verdade, aqui eu consigo fazer uma interseção, tá vendo? Nessa linha aqui eu consigo fazer uma interseção. Na última linha também consigo, porque está tudo falso. Agora, o que eu consigo afirmar com 100% de certeza? Perceba que falar do Cristiano é essa primeira coluna. Falar da Ana é a segunda coluna. Falar do Cristiano é a primeira coluna, falar da Ana é a segunda coluna, certo? O Cristiano, eu tenho 100% falso para ele aqui, ó. Assim como eu tenho 100% falso aqui para ele, ó. Já quando eu falo da Ana, eu tenho verdade e falso. Então, da Ana eu não consigo afirmar nada, mas do Cristiano eu consigo. Eu consigo falar que o que o enunciado trouxe para a gente sobre o Cristiano é o quê? 100% falso. Cristiano é policial militar, ou seja, Cristiano ele não é policial militar. Tá? Vamos ver se tem essa resposta? Falsidade que Ana, não, a gente não sabe nada da Ana, então a Ana está fora. Ana está fora. Aqui de novo, a letra B, ó, Cristiano e Ana estão fora. Letra C, ó, verdade que Ana é policial civil também está fora. Letra D, falsidade que Cristiano é policial militar. Perfeito. É falso que Cristiano é policial militar. Foi o que a gente achou aqui, ó. Então, nossa resposta é a letra D, tá? Uma questão bem interessante que envolvia a parte de valoração lógica, tabela verdade. Ele colocou 2 conectivos interessantes aí para você fazer essa jogada. Tudo bem? Então, foi uma outra questão aí que eu achei também bem complicada, que eu acho que deve ter dado dor de cabeça para o pessoal responder. Vamos lá, próxima questão. Outra questão de PAP aí, ó. Uma questão bem interessante, diagrama de Venn, você tinha que ter cuidado para responder esse tipo de questão. Vamos resolver. Ele fala assim, ó, pertencer ao conjunto A pode ser apenas A ou pode ser apenas A e B. Ou pode ser A, B e C. Então eu tenho 3 conjuntos. Vamos lá. Tem o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, A, B, C. O que vai acontecer nessa história? Eu tenho assim, pertencer ao conjunto A pode ser apenas A ou pode ser apenas A e B. Beleza, pode ser apenas A e B, mas não pode ser A e C. Então, veja que o A e C não existe. Então, eu vou pintar aqui, ó. A e C não existe, ó. Essa interseção aqui, A e C, ele fala que não existe. Mas não pode ser apenas, tá vendo? Apenas A e C. Pertencer ao conjunto B pode ser apenas B, ou pode ser B e A, ou pode ser B e C, ou pode ser B, A e C. Beleza, ele falou tudo, ó. Pode ser somente B, pode ser A e B, pode ser A, B, C, que está aqui no meio, e pode ser B e C. Tranquilidade, vamos continuar. Pertencer ao conjunto C pode ser C e B, ou pode ser C, B e A, mas não pode ser C e A e não pode ser apenas C. Então, não pode ser apenas C, eu vou tirar, ó. Não pode ser apenas C, tá vendo aqui, ó? Vou tirar. E não pode ser C e A. A gente já tirou aqui o C e A também, ó. Quanto às quantidades, e obedecendo às condições apresentadas, pertencer a apenas um conjunto, 5 elementos em cada caso. Pertencer a apenas um conjunto. Então, um conjunto é aqui, ó. Eu tenho 5 aqui,
tenho 5 aqui, ó. Tá? 5 elementos, beleza. Pertencer a apenas um conjunto, 5 elementos. Pertencer a 2 conjuntos, 10 elementos em cada caso. Então, eu tenho 10 elementos aqui, tenho 10 elementos aqui, ó. Pertencer aos 3, 15 elementos. Aí eu venho e coloco 15 aqui, ó. Tá? Ele vem e pergunta, o número de elementos que pertencem ao conjunto B ou C supera o número de elementos que pertencem ao conjunto A. Então, ele quer saber, ó, a diferença entre os elementos que pertencem ao conjunto B ou C e os que pertencem ao conjunto A. Como é que eu vou fazer essa história? B ou C? Vamos lá. B ou C. Basta eu somar aqui, ó. Então, eu vou fazer, ó, 5, 10, 15, 10. Então, vai ficar, ó, 20, 30, 40. Aqui, 40, ó. Certo? Supera o número de elementos que pertencem ao conjunto A. Qual que é a quantidade de elementos que pertencem ao conjunto A nessa história? Conjunto A, ó. Vou somar 5, 15, 20 com 10, 30. Ele quer saber a diferença. 40 menos 30, 10. A resposta, então, é a letra A. Tranquilidade aí? Uma questão bem interessante que você tinha que ter uma interpretação bem apurada para resolver, ó. E eu achei particularmente uma questão complicada, tá? Porque não é uma questão simples de diagrama de Venn. Você precisava ter essa interpretação, depois dispor os valores aqui, ó, dentro, e a pergunta foi bem tranquila, né? Então é isso. Espero que você tenha entendido aí. Se você achar que tem alguma outra questão que é mais difícil do que essas que eu estou apresentando aqui nesse vídeo, coloca aí nos comentários, tá? Se você tiver alguma dúvida, também coloca. Vamos embora. Próxima questão. Uma questão de escrivão aí, ó. Essa questão é bem legal. Olha o que ele fala nessa questão. Se o depoente A compareceu ao plantão, então o boletim de ocorrência do depoente A foi lavrado. Se o depoente B compareceu ao plantão, então o boletim de ocorrência do depoente B foi lavrado. Sabendo-se que o boletim de ocorrência do depoente A não foi lavrado ou o boletim de ocorrência do depoente B não foi lavrado, então conclui-se corretamente que, galera, essa aqui para mim é a top 2 de difícil. Por quê? Porque é uma questão que envolve uma parte de dentro da argumentação que a gente chama de regras de inferência. Mas nem todo mundo conhece esse assunto. Então, para você resolver essa questão no método tradicional, você tem que fazer testes lógicos aqui dentro. Você vai valorar de uma maneira, valorar de outra, para ter uma conclusão lógica. Só que tu perde muito tempo. Se você tem o conhecimento dessa parte de inferências, que é onde eu enxergo a estrutura, a forma do argumento, essa questão ficava muito simples, tá? Uma das formas na qual a gente tem é o que dentro das regras de inferências? Eu tenho os dilemas. Tem o dilema construtivo e tem o dilema o quê? Destrutivo, tá? Dilemas, qual as características? As características dos dois dilemas que nós temos, quais são? Eu tenho duas condicionais e uma disjunção. A tua conclusão obrigatoriamente será com a disjunção. Então essa é a sacada. Vamos lá, de novo, ó. Qual que é a sacada para você identificar que você tem um dilema na questão? Duas condicionais, dois conectivos sem então e uma disjunção, um conectivo ou no argumento. A tua resposta automaticamente vai ser com o quê? Conectivo ou. Tudo bem? Olha só essa questão, ó. Eu tenho aqui, ó, conectivo sem então, conectivo sem então, ó. Tá vendo aqui? Aí ele vem e fala, sabendo que o boletim de ocorrência do depoente A não foi lavrado, ou dois se então e o ou. Tem um dilema, Qual que é o bizu para tu responder essa questão muito rápido? A tua resposta, a tua conclusão vai estar com o conectivo ou. Vai atrás e veja se tem. Se tiver, marca e acabou a questão. Tá? Então, vou só colocar antes da gente responder aqui, ó. O que é o dilema? Eu tenho assim, ó. Se P, então Q. Se R, então T. Aí ele vem e fala assim, ó, P ou R. P ou R. Qual que é a minha conclusão? A minha conclusão também vai ser com ou. Aí eu vou afirmar as outras duas da frente, ó, Q ou T. Essa é a nossa conclusão, com o conectivo ou. Se fosse um dilema destrutivo, por exemplo, esse é o construtivo. Se for um dilema destrutivo, basta você negar as duas afirmações aqui de baixo, ó,
Você negaria aqui embaixo, no conectivo OU, e você negaria na conclusão também com o conectivo OU. Essa é a única diferença do dilema construtivo para o dilema destrutivo. A resposta sempre vai ser com o conectivo OU. Vamos olhar? Letra A, ó, tem conectivo OU? Não, está fora. Letra B, não tem. Letra C, conectivo OU. Essa é a nossa resposta. Tá? Sem medo de ser feliz, marca essa questão, marca desse jeito, do bizu que eu estou te dando, tá? De uma maneira bem mais tranquila. Se você quiser fazer teste lógico, fica à vontade. Era uma questão, tipo assim, para mim ela é a top 2, tá? É a top 2 de dificuldade dentre todas as provas que nós tivemos aí da Polícia Civil. Por quê? Porque se tu não soubesse esse bizu aqui das regras de inferências, o que ia acontecer? Tu ia fazer teste lógico. Então tu ia fazer uns 3 testes lógicos diferentes para chegar na mesma resposta. Quer tentar? Faz aí em casa, tranquilo, pausa o vídeo depois e compara aí com a resposta que eu te dei. Fechou? Vamos pro próximo. E essa aqui para mim é a top 1, tá? Ela caiu para a prova de investigador. Eu não coloquei aqui, mas é investigador, eu sei que é investigador. Ele fala assim, ó, outra questão de diagrama de Venn. Uma enquete foi realizada com 427 pessoas que haviam lido, pelo menos, dentre um dos livros, ó, JKL. Beleza, eu tenho 3 conjuntos. Dentre as alternativas, aí ele fala assim, ó, dentre as pessoas que leram apenas um desses livros, sabe-se que 116 leram o livro K ou o livro L. O que eu preciso fazer? Eu já vou extrair os dados. Ó. Então, K ou L, né? K ou L. Aqui eu tenho 116. Ó. E que 55 pessoas leram o livro J. Então, J, 55 pessoas. Né? Dentre as pessoas que leram 2 desses livros e apenas 2, sabe-se que 124 leram os livros J e L ou J e K. Então, 124. A gente tem assim, ó, J e L ou J e K. J e K. Aqui o total vai me dar 124. Ó. E que 65 pessoas leram os livros K e L. K e L. Aqui é 65. A diferença entre o número de pessoas que leram o livro J e as que não leram o livro J é, rapaziada, olha só, se tu for jogar isso aqui dentro do diagrama de Venn, vai dar um trampo do caramba, tu pode se perder. Eu vou te mostrar uma questão que é totalmente difícil, que eu acredito que eu vi muito, mas muito aluno reclama dessa questão, tá? Mas eu vou te mostrar uma maneira simples de resolver um bicho de 7 cabeças que caiu na tua prova. Olha só como é que tu vai fazer. Ele quer a diferença do pessoal que leu o livro J e com quem não leu, não foi? Simples. Eu vou pegar e vou tirar exatamente a galera que não leu do total e vou achar aquelas que leram. Sabe por quê? Porque eu tenho uma sacada aqui na questão. Olha isso, ó. Não leu, vou botar assim, ó. Não leu J. Quantas pessoas não leram J? 116, ó. Tá vendo, ó? Caiu L aqui, ó. 116. Então, vamos lá. 116. Aí o que vai acontecer aqui agora? O que mais que não leu, ó? K e L aqui embaixo, ó. K e L não leu, ó. O que vai acontecer nessa história? Coloca aqui, eu vou somar, ó. 65, tá vendo aqui, ó? Beleza. Fazendo essa somatória, quanto que nós vamos achar aqui, ó? É simples. Professor, eu não sei somar. Soma no cantinho aqui, ó. Não é feio, ó. Tá vendo, ó? Aqui dá 11, vai 1. Aqui, ó, 1 mais 1 dá 2, mais isso aqui dá 8. E aqui embaixo 1 dá 181. Tá? 181 pessoas não leram o livro J. Ó. Elas não leram o livro J. O que eu vou fazer para achar as pessoas que leram o livro J? Vou pegar e vou tirar do total. Porque eu sei que se eu tenho 427 pessoas, 181 pessoas não leram, a diferença leu. Entendeu? Então vamos lá. Leu o J. 427, que é o total, menos aquelas que não leram, ó, 181. Quanto que vai dar essa brincadeira aqui, ó? Vamos lá, como é que a gente vai fazer? Aí a gente vai chegar e vai fazer assim, ó. Olha só,
o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou fazer exatamente aqui a minha subtração. Faz no canto também, ó. Se você não sabe, ó, 427 menos 181, ó. Aqui vai dar 6, aí aqui, ó, dá 12, né? 12 menos 8, 4. 3 menos 1, 2. 246, tá vendo aqui, ó? 246. Isso aqui é a quantidade de pessoas que leu o J. O que a questão está te pedindo? Ele está querendo saber a diferença do que está acontecendo aqui, não é? Se ele quer saber a diferença do que está acontecendo, basta você tirar aqui 181. 181, como é que vai ficar aqui? Ó? 246 menos 181, aqui vai dar 5, aqui 14, 6, 0. 65 pessoas. 65 pessoas é a diferença entre aqueles que leram e aqueles que não leram, tá? Te mostrei uma maneira muito mais simples e rápida de você responder essa questão que, na minha opinião, foi a mais difícil que caiu aí na prova da Polícia Civil de São Paulo. Tá certo? Então é isso. Se você gostou, deixa aquele teu like para fortalecer meu trabalho. Compartilhe com aqueles teus amigos aí que também estão estudando raciocínio lógico para a prova da Polícia Civil de São Paulo, carreiras policiais, tudo bem? Assim você vai ajudar o meu trabalho, ajuda o canal a crescer, e aí todo mundo fica se ajudando e me motiva cada vez mais a estar trazendo vídeos com qualidade para você. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!